Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa terceira aula da Semana do Equilíbrio Emocional. Se você ainda não assistiu às duas primeiras aulas, elas continuam disponíveis aqui embaixo nessa página e eu recomendo que você assista antes de iniciar essa aula. Na última aula, a gente falou sobre cultivar bons relacionamentos e o impacto desse cultivo no seu equilíbrio emocional. Eu tenho recebido muitos comentários positivos de pessoas que estão aplicando os conhecimentos das duas últimas aulas e eu tenho certeza de que se você se mantiver nesse propósito, você vai acelerar o seu processo de equilíbrio emocional. É claro que quando eu falo a palavra equilíbrio aqui, eu não estou me referindo a um estado estático em que as suas emoções ficam paradas e você não sente mais nada, longe disso. A ideia por trás da expressão equilíbrio emocional é um estado em que as suas emoções continuam oscilando, claro, mas dentro de uma amplitude saudável. Ao invés dos altos e baixos emocionais, em que hora você está muito triste, hora você está muito feliz, é possível encontrar um meio termo emocional, em que você estará constantemente com a sensação de bem-estar. E você pode encontrar esse meio termo que eu chamo de equilíbrio emocional. Como eu disse em aulas anteriores, eu já tomei remédio para me ajudar nessa trajetória, mas eu te garanto que nada é tão efetivo quanto o nosso esforço genuíno para conquistar o equilíbrio. E quanto mais você se aprimorar nesse conhecimento, mais pratos você vai conseguir equilibrar ao mesmo tempo. Imagina um equilibrista girando alguns pratos. Esse equilibrista é você, e cada prato que ele gira é uma esfera da sua vida. Tem o prato da saúde emocional, que é o tema desse curso, o da saúde física, o da saúde mental, do trabalho, da família, dos amigos. E você pode colocar cada vez mais pratos, desde que você saiba equilibrá-los. Esse caminho para o equilíbrio é a sustentabilidade humana, da qual o equilíbrio emocional é uma parte, mas a sustentabilidade humana vai muito além, porque ela é a ciência que olha para todos os pratos da nossa vida para que o equilíbrio se estabeleça por completo. No final desse curso, eu vou te apresentar o meu curso de sustentabilidade humana, que já impactou centenas de pessoas e transformou a minha própria vida. Mas deixando esse assunto de lado por hora, imagina um garoto chamado João, cujo pai é alcoólatra e a mãe é empregada doméstica. Ambos passam muito tempo fora de casa e como o João é filho único, ele sempre ficou muito tempo sozinho e conviveu mais com os meninos do bairro do que com os próprios pais. Ele sempre estudou em escolas públicas e começou a trabalhar por conta própria ainda muito jovem. Baseado nessa história que eu te contei, você acha que dá para prever alguma coisa sobre o futuro desse garoto? Como, por exemplo, se ele será bem-sucedido ou mal-sucedido, se ele terá bons relacionamentos, se terá estabilidade emocional? O que você acha? Se você respondeu que dá para prever alguma coisa sobre o futuro do João, eu vou ter que contrariar a sua opinião dizendo que a gente não pode saber nada sobre o futuro desse garoto antes que esse futuro realmente aconteça. Para complementar o que eu estou dizendo, eu vou usar uma frase do filósofo francês Jean-Paul Sartre que diz que não importa o que fizeram com você, o que importa é aquilo que você faz com o que fizeram com você. Em resumo, independente de qual condição física, financeira, familiar que você nasceu, o que importa é o que você consegue e se esforça para construir a partir disso. A história do João é real, e ele foi meu colega de sala na Universidade de Chicago, que está entre as mais bem conceituadas universidades do mundo. Ele ganhou bolsa de estudo por mérito, que custeava tanto os estudos como a vida dele lá. E mesmo tendo um pai com problemas de alcoolismo, o João falava da família dele com o maior orgulho do mundo. Não foi a família que pagou pelos estudos dele, não veio da família a ideia de entrar na Universidade de Chicago, mas mesmo assim ele dizia que só estava lá por causa da família. E aproveitando esse gancho, eu apresento o tema dessa aula, que é estabelecer raízes sólidas. O processo de estabilidade emocional depende da estrutura das nossas raízes e a nossa família, na maior parte dos casos, faz parte integral das raízes que a gente tem. Se você quiser estar bem consigo mesmo, você deve estar bem com as suas raízes, ou seja, com a sua família. Nunca se esqueça que assim como uma árvore tem raízes e que elas são o que nutrem todo o corpo e que permite o crescimento da árvore, o seu crescimento na vida também será determinado pela qualidade do seu relacionamento com as suas raízes. Eu não estou dizendo que uma pessoa que não tem pais, por exemplo, não será capaz de crescer na vida. Isso porque o que geralmente deve acontecer nesses casos é uma substituição do papel da família para outra ou outras pessoas. E se esse for o seu caso, quando eu me referir à palavra família, por favor entenda que eu estou falando das pessoas que fazem o papel de família na sua vida. Pois bem,
Quanto mais aprimorada for a sua comunicação com essas pessoas, mais estrutura você terá para desempenhar o seu papel na vida e mais tranquilidade você vai sentir no seu dia a dia. Ter bons relacionamentos familiares não é o único fator determinante do seu equilíbrio emocional, mas ele é sem dúvida uma condição necessária para que ele aconteça. E nesse momento você pode estar se perguntando: você quer que eu tenha um bom relacionamento com meu pai, que me negligenciou quando eu era criança? Ou você quer que eu tenha um bom relacionamento com a minha mãe, que só implica comigo? E a resposta certa para essas perguntas não é se eu quero ou não, porque essa é uma escolha sua. Mas o que eu te afirmo é que se você não for capaz de estabelecer uma relação saudável e nutritiva com seus pais, dificilmente você conquistará o equilíbrio emocional que a gente está tanto falando. Isso vale também para os seus irmãos e irmãs, e também para todas as outras pessoas que fazem parte do seu núcleo familiar. É claro que para um relacionamento acontecer, as duas pessoas precisam estar dispostas a isso. E você só pode fazer a sua parte nesse acordo. A parte do outro depende dele. Mas você vai se surpreender ao perceber que quando você aceita os seus familiares como eles realmente são, sem tentar mudá-los e sem tentar impor a sua própria vontade a eles, é muito provável que eles também comecem a aceitar você e as suas escolhas. E o resultado disso é que todos saem ganhando. Os bons relacionamentos familiares são um exemplo claro de sinergia. Sinergia é quando duas ou mais pessoas se unem e o resultado dessa união fica maior do que a soma das partes. Usando um exemplo real, quando você estabelece um relacionamento saudável com a sua família, ambos se beneficiarão do conforto emocional proporcionado por essa relação familiar. E a partir disso, ambos terão mais energia para conquistar os seus objetivos. Dá para entender? Todo esse papo é muito bonito, mas quando as suas relações familiares, ao invés de te darem energia, elas te drenam, o que você pode fazer? E quando a sua família te deixa mais para baixo do que para cima? Esse exemplo é mais comum do que você pode imaginar e acontece com muita gente. Mas a responsabilidade, quando isso acontece, é somente sua. Nós somos os únicos responsáveis pela forma como distribuímos a nossa energia. E se você está perdendo a energia a partir da convivência com alguém, precisa mudar a dinâmica desse relacionamento. Se essa relação prejudicial para você acontecer a partir da convivência com um determinado amigo, por exemplo, você pode simplesmente deixar de conviver com esse amigo. Mas quando essa relação acontece entre a família, eu estou dizendo que o melhor a se fazer não é se afastar. Pelo contrário, o melhor que você pode fazer é aprender a se relacionar com essa família, que pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, de uma maneira que seja saudável para ambos. Porque você não deve se enganar. Quando uma relação não está boa para um, ela não está boa para ambos. E se você conseguir mudar o tom desse relacionamento, as duas partes se beneficiarão. E você pode fazer isso diminuindo as expectativas. Por exemplo, você vai falar com seus pais sobre um projeto que você tem em mente e que você deseja investir seu tempo, e eles jogam um banho de água fria em você, dizendo que esse projeto não dará certo. E você sai triste, frustrado desse contato. Você já se colocou no lugar deles para tentar entender o motivo dessa resposta? É bem provável que eles pensem assim porque são de outra geração. Eles podem ter muito medo de arriscar baseado nas experiências de vida deles. Eles podem não ter a mesma visão de futuro que você tem, porque são mais velhos. É uma infinidade de possibilidades, mas muitas vezes você acaba se apegando à única que não é positiva. Ou seja, eles não querem me ver feliz. Assim como você aprendeu na primeira aula sobre reconhecer e mudar os seus estados emocionais a partir da mudança no pensamento, e somado ao que você aprendeu na aula 2 sobre confiar para ter raízes sólidas, você precisa acreditar que os seus familiares querem o seu bem. Mesmo que dentro da sua visão, eles estejam agindo de maneira equivocada. O estabelecimento de raízes sólidas depende de você mudar a sua mentalidade em relação aos seus familiares. Essa mesma situação pode se repetir quando você fala para o seu irmão ou para sua irmã sobre um relacionamento seu e ele tenta te desencorajar dizendo que você só vai se frustrar com aquela pessoa. Enquanto o que você queria ouvir era o contrário disso. Percebe que a expectativa em relação a como você espera que o outro haja corrói o relacionamento? Se você não gosta da opinião dos seus pais sobre empreendedorismo, aprenda a não pedir a opinião deles a esse respeito. Se você não gosta da opinião dos seus irmãos sobre relacionamento, faça o mesmo. Simplesmente não peça a opinião deles. Agora, se você ainda não domina a arte de não criar expectativas, eu te digo que dominar essa arte depende de prática. Apenas não se incomode com a opinião deles, independente de qual seja.
Encontrar um ponto de equilíbrio saudável na relação com a sua família faz parte do seu dever de casa para conquistar o equilíbrio emocional. E esse dever independe da forma como a sua família está estruturada. Quando estamos em paz com a nossa família, nós somos preenchidos por uma sensação de pertencimento, que contribui imensamente para a tranquilidade do nosso mundo interior. Família é família. E assim como o João, nosso amigo de Chicago, você deve honrar a sua, porque ela representa a raiz do seu crescimento. Mas isso não significa em absoluto que você precisa fazer o que a sua família espera de você. Da mesma maneira que eu estou dizendo para você diminuir aos poucos as suas expectativas em relação à sua família, você precisa diminuir a sua necessidade de aprovação deles se quiser conquistar a sua independência. Nosso último pilar do equilíbrio emocional. Pode parecer contraditório quando eu digo que você precisa ter bons relacionamentos com a sua família, ao mesmo tempo em que não precisa fazer o que eles esperam de você. Mas essas duas atitudes podem conviver juntas e em harmonia. Assim como você pode ter grandes expectativas em relação à sua família, de como você espera que eles ajam em cada situação, a cada momento, eles também devem ter muitas expectativas em relação a você. E quando você não atender essas expectativas, você irá frustrá-los. Mas essa frustração não é culpa sua. Ela é apenas o resultado da desconstrução das cascas de expectativas que a gente cria. E sobre um ponto de vista evolutivo, essas frustrações são muito positivas. Veja, por exemplo, o meu caso. Logo que eu saí da faculdade, eu tinha uma carreira promissora e um salário alto no mercado financeiro. E os meus pais e irmãos esperavam que eu continuasse lá, porque era o emprego dos sonhos. Eles queriam o melhor para mim dentro da visão deles, mas ninguém pode saber o que é bom para você melhor do que você mesmo. Sendo assim, eu enfrentei a expectativa de todos eles e com muito esforço e dedicação eu fui atrás de ser bem-sucedido dentro de outro propósito, do meu propósito. A verdade é que não existe apenas uma carreira em que você pode ser bem-sucedido e ganhar todo o dinheiro que você gostaria. Existem muitas possibilidades para isso. Mas uma coisa é certa, quanto mais próximo você estiver do seu propósito, mais equilíbrio emocional você terá quando estiver trabalhando pelo seu crescimento profissional. E como somente você pode saber sobre o seu propósito, conquistar a independência é fundamental, para que você não confunda o seu propósito com a expectativa das outras pessoas em relação a você. Indo além, é preciso conquistar a independência em relação a todas as pessoas, e não somente em relação à sua família. Claro que eu não estou dizendo para você se afastar dos seus relacionamentos, pelo contrário. Os relacionamentos, como a gente falou na aula 2, e a família, como a gente está falando nessa aula, são essenciais para o seu desenvolvimento. Mas você também precisa se relacionar consigo mesmo. Quanto mais você for capaz de se conhecer de maneira íntima e profunda, maior será a sua habilidade como equilibrista de todos os pratos da sua vida. Na prática, isso significa passar mais tempo de qualidade com você mesmo. O tempo todo a gente está rodeado por pessoas ou rodeado por distrações como livros, televisão, celular, internet, música no rádio. E dificilmente a gente passa tempo em silêncio. É necessário que você perceba que esse silêncio é fundamental para o seu processo de autoconhecimento. Se você quer conhecer mais sobre alguma coisa, você pesquisa, lê, assiste, observa. Da mesma maneira, para você conhecer mais sobre você mesmo, você precisa se auto-observar. Precisa conviver com você mesmo. Você pode fazer isso cultivando momentos no seu dia a dia em que você simplesmente está. Pode ser enquanto você dirige e deixa o rádio desligado. Pode ser quando você chega em casa e fica alguns minutos, pode ser 20 ou meia hora, deitado na cama sem fazer nada. O importante é você criar uma rotina para tentar escutar a voz que vem de dentro de você, porque essa voz existe. Outra maneira interessante de conviver consigo mesmo é fazer programa sozinho. Ao invés de desistir de ir ao cinema porque ninguém quer ir com você, vai sozinho. Se você quer fazer alguma trilha na natureza ou dar uma volta no parque no sábado, mas ninguém acordou, vá com você mesmo. Aprenda a apreciar a sua companhia, porque isso é fundamental para você se sentir bem consigo mesmo. E assim como qualquer outro relacionamento, você também pode demorar um pouco para criar intimidade consigo mesmo, por mais paradoxal que isso possa parecer. Como eu disse na aula passada, às vezes você pode estar esperando que surja um príncipe encantado que vai deixar sua vida às mil maravilhas, enquanto, no entanto, você mesmo pode transformar sua vida num belo jardim e atrair borboletas, ao invés de ficar indo sempre à caça atrás delas. A gente está chegando ao final dessa semana do equilíbrio emocional. E eu vou fazer uma revisão geral sobre todas as etapas que a gente passou para que você memorize tudo. O primeiro ponto do equilíbrio emocional é identificar suas próprias emoções. Você pode fazer isso se perguntando: como eu estou me sentindo agora?
Eu tô feliz? Tô triste? Eu tô angustiado? Tô ansioso? Ou também você pode simplesmente perceber o seu estado emocional através das suas ações. Por exemplo, se você está sendo grosseiro com os outros, é provável que você esteja irritado. Se está roendo as unhas, deve estar ansioso. Fundamentalmente, ao se observar, você será capaz de identificar a sua emoção naquele momento para passar para o segundo passo do equilíbrio emocional, que é mudar um estado emocional através da mudança no pensamento que originou essa emoção. Aqui você precisa pensar no passarinho que entrou na sala e que só consegue sair dela pela mesma janela que entrou. Você precisa identificar o pensamento que te colocou naquela emoção. Se você está com medo, o pensamento pode ser, eu não vou conseguir. Se você está com raiva, o pensamento pode ser, ele fez de propósito. Se você está ansioso, o pensamento pode ser, será que vai dar certo? Em resumo, são infinitas as possibilidades de janelas que podem ter te levado para aquela sala. E você é o mais indicado para encontrar a saída, já que foi você mesmo que entrou nela. Uma vez que você identifica o pensamento, você irá conscientemente substituí-lo por outro, mais otimista e não reativo. No caso do ele fez de propósito, você pode substituir por ele tem as próprias necessidades que eu desconheço. Nesse momento, como já falamos, você vai forçar esse novo pensamento na sua mente até que ele seja capaz de completamente substituir o pensamento reativo anterior. Com o tempo, esse processo se torna fácil e natural. Seguindo na nossa revisão, chegamos na necessidade de cultivar bons relacionamentos. E no terceiro ponto do equilíbrio emocional, que é confiar. Eu já te falei que a confiança é fundamental nesse processo porque nós precisamos dos relacionamentos para conquistarmos o nosso bem-estar. E os relacionamentos, para se tornarem íntimos, devem ser construídos na base da confiança. Aprender a confiar é também aprender a identificar as emoções negativas, oriundas da desconfiança, e substituí-las por pensamentos de confiança. Confiança depende muito mais de um estado mental seu do que das pessoas que recebem essa confiança. E uma vez que a gente amplia a nossa capacidade de confiar, a gente amplia o nosso potencial de criar sinergia em todos os relacionamentos. Quem sabe confiar é capaz de estender a sua confiança a todos. O nosso quarto ponto do equilíbrio emocional é o respeito, que leva a confiança a outro patamar. Respeitar significa estar atento às necessidades das outras pessoas e observar as suas próprias ações para tentar minimizar as externalidades negativas que você pode gerar. Assim como a confiança, o respeito também é um estado de consciência que pode ser direcionado não somente a uma pessoa ou outra, mas quando a gente sabe respeitar, a gente respeita a todos. E esse respeito nos leva ao quinto ponto, que é o serviço. As pesquisas científicas dizem que quando a gente decide fazer algo pelas outras pessoas, sem esperar nada em troca, a gente tem a nossa sensação de bem-estar expandida. E com certeza a gente cultiva mais o equilíbrio emocional. Na prática, você pode fazer isso servindo comida às pessoas ao seu redor, carregando peso, se oferecendo para buscar algo, se oferecendo para ajudar mesmo. Essa é uma boa estratégia para você se manter consciente e em movimento. Por exemplo, no encontro com amigos. E ainda contribuir para a felicidade alheia, para a sua própria felicidade também. E se você quiser contribuir servindo ainda mais gente, como num trabalho voluntário, quem mais tem a ganhar é você mesmo. Avançando, nós chegamos no sexto ponto do equilíbrio emocional, que é a família, que representa as nossas raízes. Você precisa cultivar bons relacionamentos com a sua família para conquistar equilíbrio emocional e chegar mais longe na vida. Independente de qual é a sua estrutura familiar, a solução dos conflitos geralmente reside na expectativa que ambos os lados têm sobre o outro. E o seu papel é acabar com as suas expectativas, diminuindo a carga do outro e aceitando como ele é. O resultado desse processo é que todos saem fortalecidos. E aí, finalmente, a gente chega no nosso último ponto dessa caminhada, que é o cultivo da independência. Eu falei da importância do silêncio e do autoconhecimento para que você se aproxime cada vez mais do seu propósito e para que você se sinta mais confiante e satisfeito na sua própria companhia. Simples, certo? Claro que não. Eu sei bem que efetivar cada um desses passos na vida leva tempo, coragem e muita disposição. Mas eu também sei que se você sabe aonde você quer chegar, toda a trajetória se torna mais fácil. E se você seguir esses passos, adaptando, obviamente, cada uma das ferramentas que eu te ensinei para a sua própria realidade, você vai conquistar o seu equilíbrio emocional, que faz tanta diferença na qualidade de vida.
Apesar de você já ter recebido um curso conclusivo ao longo dessas 3 aulas, o equilíbrio emocional é apenas uma entre as diversas esferas que a gente precisa manter girando para conquistar o definitivo equilíbrio na vida. E é sobre esse espectro bem mais amplo que se trata a sustentabilidade humana. Nela, nós nos aprofundamos ainda mais no equilíbrio emocional, mas falamos também do equilíbrio físico, do equilíbrio mental, equilíbrio nos relacionamentos, no trabalho, equilíbrio com o meio ambiente. Se você veio até aqui, eu quero te agradecer muito por ter me acompanhado nessa trajetória e eu quero te convidar a assistir a próxima aula, quando eu vou te apresentar o meu curso de sustentabilidade humana, o caminho para o equilíbrio. Eu espero que você tenha aproveitado o conteúdo até aqui. Por favor, deixe seus comentários aqui embaixo, suas dúvidas, interaja comigo. Muito obrigado e a gente se vê na próxima aula.